Paz, irmãos. Você sabe o que quer dizer graça? Graça é favor imerecido da parte de Deus. Quando você não merecia e Deus te deu. Aleluia! Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor? Você está com disposição para isso? Dê um glória a Deus. Eita, glória a Deus, mago Jesus. Aleluia! Eita, aleluia! Somos o povo de Deus, o povo mais forte dessa terra, meu irmão. Estamos na casa do Senhor, aqui é o lugar de a gente celebrar, de a gente pular, de a gente celebrar a Deus, irmãos. Aleluia! Vamos celebrar? Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Se ela é tudo que eu preciso e eu já tenho, e com o raiar de um novo dia, tem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que eu já tenho, tudo vem de ti. Que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou, inabalável eu vou. Só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e eu já tenho, e com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Se de graça eu recebo, se eu sei que eu já tenho, tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Celebra, irmão! Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça.
estação chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Você crê nisso para essa igreja? É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. Nova estação chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode me parar. Nada pode te parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Você pode celebrar a sua vitória, meu irmão. É a minha, é a sua vitória. Cante comigo. Chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou, ela chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Se alega, meu irmão. Se alega. Nada pode me parar. Nada pode parar essa igreja. Nada pode me parar. Nada pode parar os teus projetos. Nada pode me parar. Se você crê, você pula. Nada pode me parar. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto, por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu canso, por isso eu canto. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada. Celebra a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Ei, Davi dançou. Oh, Davi dançou. Você precisa começar a celebrar a sua vitória, meu irmão. Você precisa celebrar a sua vitória. Aleluia. Aleluia. Olha, irmãos, quando eu era do mundo, eu dançava muito atrás dos trios elétricos. Mas no Senhor, eu danço muito mais. Eu não estou nem aí com o que o povo está pensando. Aleluia. 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 Oh. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés.
Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti. Dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti nossa adoração, dia e noite suba a ti, tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e
tudo é para ti, tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. A Ele a glória, a Ele a glorifique a Ele, a honra e a glória para Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, seus juízos e seus quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, cante. A Ele a glória, somente a Ti, Senhor. A Ele a glória, é para Ti, Jesus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Você merece todo louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. A Ele a glória, glorifique a Ele. A Ele a glória, seja diante dele de coração quebrantado. A Ele a glória, entregue todo o seu louvor, entrega o teu coração. Pra sempre. Amém. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória. Oh, exaltado, glorificado. A Ele a glória, todo louvor, tudo que eu tenho é teu. A Ele a glória, te dou tudo, Senhor.
E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouviu a grande voz do trono que dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará todas as lágrimas, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque todas as coisas passaram. Obrigado, Pai, porque sabemos que logo, logo estamos com você, Pai. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que já está tudo preparado, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o lugar dos seus filhos já estão prontos, Pai. Muito obrigado, Pai, porque logo, logo todos estarão falando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque sabemos, Pai, que estamos colhendo o melhor dessa terra, porque o melhor você já nos deu. Muito obrigado, Pai, porque vamos fazer o melhor, para que pessoas possam ser mais salvas, Pai. E naquele grande dia, Pai, você dizer: servo bom e fiel, entra, entra. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que vamos regozijar do melhor que você já planejou para cada um que está aqui, Pai. E nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Então olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: que bom que você veio. Logo, logo ele vem. Amém. Então você pode sentar. Quero chamar aqui o pastor Chilton para estar ministrando a palavra. Aleluia. Ele vem. Você vai? Graça e paz, queridos. Boa noite. Você está bem? Seu rosto sabe disso. Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga a ele: esse é um culto poderoso, onde Deus vai te alcançar, vai te ensinar, vai te surpreender. Amém? Boa noite, queridos, que bom que você está conosco. Eu quero saber se tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez nessa noite. Se tiver, levanta a tua mão, nós queremos te conhecer. Seja bem-vinda, minha irmã. Tem mais alguém? Além da irmã ali? Não, só ela? Que bom que você está conosco nessa noite. Eu quero também dar as boas-vindas a você que está online agora nos acompanhando por meio do nosso canal, o Verbo Maurício de Nassau, e te dizer que esse não é apenas mais um culto, não é apenas mais um compromisso. Nós não estamos aqui por uma obrigação, não estamos aqui porque não tínhamos opções, mas nós estamos aqui porque decidimos receber do Senhor, e Ele está pronto para te ensinar, Ele está pronto para alcançar você, meu irmão que está aqui. E eu quero de verdade desejar que você abra seu coração e fique pronto para tudo aquilo que Ele vai nos ensinar. Amém? Eu quero agradecer o pessoal do louvor. Obrigado, meu irmão. E eu quero que você repita comigo a nossa visão. Sabe, irmãos, se nós não tivermos uma visão, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Mas quando nós temos uma visão dada por Deus, nós vamos estar trabalhando para que essa visão se cumpra. Diga: para que essa visão se cumpra. Você não está aqui à toa, você não está aqui de qualquer forma. Diga: eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades, misericórdia, pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Amém? Diga: amar, alcançar, ensinar, equipar, transformar e servir. Amém? Sabe, eu fico imaginando quando Deus, enviou Jesus para cá, e Jesus morre e ressuscita. Ele foi embora, mas Ele nos deixou algo para fazer. Ele disse: olha, eu estou indo, eu vou para o Pai, mas vocês vão receber poder, e vocês vão testemunhar de mim, vocês vão fazer algo, vocês vão desempenhar um trabalho aqui nessa terra. E sabe, meu irmão, Deus conta comigo e com você para fazer isso. Diga: Ele conta comigo. Sabe, eu quero que você se veja
nessa grande colheita dos últimos dias. Deus quer que você entenda que Ele conta com você para alcançar as vidas, para levar a salvação, para trazer restauração, para mudar realidades e transformar situações. Onde você passar, meu irmão, Deus Ele está pronto para te usar. Sabe, lá na tua casa, Deus quer usar você para alcançar os teus. Lá no teu negócio, Deus quer te usar para alcançar os dele. Lá no teu trabalho, onde você estiver, lá na faculdade, na universidade, meu irmão, no colégio, Deus Ele está pronto para te usar. Se coloque em um lugar onde Deus vai poder te usar. E como é que Ele vai fazer isso, pastor? Quando você decide fazer a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Então, nós estamos aprendendo ao longo desse mês de março sobre práticas espirituais. Nós falamos um pouco aqui no final de semana passado sobre algumas coisas espirituais que nós precisamos saber discernir, testar, ver se é de Deus, ver se não é de Deus. Eu creio, irmãos, que nesses últimos dias da igreja na terra, diga, eu estou nesses últimos dias. Eu creio que o diabo ele vai se levantar com muita força para enganar de verdade a igreja, para que a igreja possa ser conduzida debaixo de engano, debaixo de dúvida, debaixo de coisas que estão fora da palavra. Mas sabe que se nós aprendermos o que é certo, nós não seremos enganados? Eu não sei se você já teve a oportunidade, alguém aqui já trabalhou no sistema financeiro, ou já trabalhou com finanças e você aprendeu a identificar uma nota falsa? Alguém aqui já fez isso? É interessante, porque antes de eu trabalhar na Caixa Econômica, eu já trabalhei em outros ramos, e é interessante porque antes de eu entrar na Caixa, eu tinha uma visão acerca disso. Depois que eu entrei na Caixa, eu tenho outra visão. Por quê? Antes eu gastava, quando eu trabalhava com farmácia, às vezes eu gastava muito tempo tentando identificar uma nota falsa. E aí eu ficava estudando o que é que mostra que aquela nota é falsa. E eu via as coisas falsas, e eu estudava as coisas falsas, para que eu não recebesse nada errado. Mas quando eu fui fazer um curso de tesouraria, quando eu entrei no banco, é interessante que em nenhum momento do curso a gente gasta tempo estudando a nota falsa. Nós passamos muito tempo estudando e identificando a verdadeira. O que é que isso significa? A ideia é, você precisa conhecer tão bem a verdadeira que qualquer coisa falsa que chegar você descobre rápido. E com a palavra de Deus não é diferente. Se nós estudarmos e entendermos o que é verdadeiro, o que é puro, o que é honesto, o que é agradável, o que é perfeito, o que é de boa fama, que é a palavra, qualquer coisa falsa que tentar entrar no meio, nós vamos identificar e vamos rejeitar de pronto. Então, eu e você devemos investir tempo, diga, na palavra. Mais uma vez. Mais uma vez. Se nós investirmos tempo na palavra, nós não seremos enganados. Amém? E nós falamos um pouco sobre isso no final de semana passado, no domingo, né, mais propriamente. Eu quero incentivar, se você ainda não viu essa ministração, vai lá no nosso canal, escuta ela, compartilha com mais pessoas, porque eu creio de verdade que isso vai alcançar a vida de muitas pessoas. Agora, eu estava orando sobre o que ministrar nessa noite, e hoje à tarde, Deus me deu o título da ministração. E você que está em casa já viu o título da ministração, mas você que está aqui, nessa noite nós vamos ouvir sobre o poder de uma igreja que ora. Olhe para seu vizinho e diga, o poder de uma igreja que ora. Amém? Eu quero começar abrindo com você Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Essa primeira leitura eu vou fazer na versão King James, tá certo? E as próximas na NTLH. Mas eu quero que você acompanhe comigo. Atos, capítulo 12, versículo 1, diz: naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Diga, maltratar. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Próximo. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro, durante a festa dos pães sem fermento, ou a Páscoa judaica. Tendo prendido,
mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Amém? Vê que coisa interessante. A igreja começa em Jerusalém. A partir dos 12 a igreja vai crescendo. E é interessante, chega um determinado momento da igreja, que Herodes pega e mata Tiago. Tiago é morto ao fio da espada e ele continua perseguindo a igreja de Deus. E ele agora prende Pedro, parece um trava-línguas, né? Ele prende Pedro, meu Deus, eu falei certo? Ele prende Pedro, esperando, aguardando o dia correto para ir a julgamento. E é interessante, irmãos, nessa história toda, porque a Bíblia no versículo 5 diz que Pedro estava guardado na prisão, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor de Pedro. Olha que coisa interessante. É interessante porque quando nós vemos isso, a gente não diz que Pedro estava orando. Não diz que Lucas, que escreveu Atos, estava orando. Ele não faz questão de identificar uma pessoa, mas ele diz, olha, a igreja estava orando. Diga, a igreja estava orando. Amém? E como nós vamos ver mais adiante, nos versículos que se seguem, a Bíblia nos diz, a partir do versículo 6, que na noite, e agora eu vou ler na NTLH, na noite antes do dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes, entre 2 soldados, e havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse, levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto e amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Ponha a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se de fato o anjo o estava libertando. Ele pensava que aquilo era uma visão. Eles passaram pelo primeiro, pelo segundo posto da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e de repente o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse, agora sei que de fato o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo que os judeus tinham a intenção de me fazer. Olha que coisa interessante. Na noite anterior ao dia que ele seria apresentado a julgamento, um anjo vai até a cadeia, abre as portas, botam 16 guardas para dormir, que eram 4 grupos de 4 pessoas, bota os 16 para dormir, quebra as correntes, manda ele se ajeitar, olha, veste aí a capa, aperta o cinto, né, se ajeita aí, porque tu não vai sair de qualquer jeito, tem que sair na estica. Sai daí, e ele vai seguindo o anjo. Aí a Bíblia diz, olha, as portas se abriram sem ninguém tocar. E quando chegou num determinado momento, o anjo desapareceu. Agora vê que coisa interessante. A Bíblia diz que a igreja orava a Deus pela vida dele. Diga, a igreja orava a Deus pela vida dele. A Bíblia nos diz, por exemplo, no livro de Hebreus, que os anjos são espíritos ministradores, enviados do Pai para nos servir. Isso significa que enquanto a igreja ora a Deus, a igreja não ora a anjos, mas a igreja ora a Deus. Quando a igreja orava a Deus pela vida deles, uma ordem foi dada, anjo, vai lá e resolve. Se você ler o livro do profeta Daniel, por exemplo, você vai ver que Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, enquanto Israel estava preso na Babilônia, descobre que o tempo que Israel ia ficar cativo na Babilônia seria de 70 anos. E agora Daniel se põe a orar a Deus. E Daniel investe tempo orando a Deus. E é interessante porque aproximadamente 20 dias depois desse início, um anjo vem e chega para Daniel para revelar aquilo que ele estava orando.
para trazer a revelação do tempo que o povo teria que ficar ali, quando eles seriam libertos. Porque Daniel leu e disse, olha, em outras palavras, esse tempo está chegando, é cumprido, nós precisamos sair daqui. E o anjo veio, mas a Bíblia diz que quando o anjo chega, ele diz a Daniel, Daniel, olha, desde que você começou a orar, a ordem foi dada para eu vir. Desde que você começou a orar, a ordem foi dada para eu vir. Agora, no meio do caminho, houve uma resistência no mundo espiritual, e eu precisei combater contra aquele demônio para poder chegar aqui e estar com você. Mas perceba, desde o momento em que você se pôs a orar, eu vim. Oh, aleluia. O que é que isso significa, meu irmão? Diga, existe um poder disponível na oração. Amém? E nós vamos ver ao longo da palavra e citar alguns momentos aqui nessa noite, onde você vai ver em muitas oportunidades coisas acontecendo quando a igreja ora unida. Diga, unida. Mais uma vez. Mais uma vez. Sabe, algumas vezes nós lemos Atos no capítulo 2, por exemplo, o início da igreja, e às vezes algumas pessoas se perguntam, mas por que tantas coisas não acontecem no nível que aconteciam naquela época? Talvez um dos motivos é porque a igreja não ora unida. Alô, você está aqui? E quando eu falo igreja, eu não falo unicamente igreja, Verbo da Vida, Maurício de Nassau. Eu falo corpo de Cristo na terra. Se eu tenho um modelo me mostrando que funciona, isso significa que se eu fizer, vai funcionar também. Diga, Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus faz acepção de fé, de obediência. O que é que isso significa? Que se eu creio e ando de acordo com a palavra, Deus ele não pode mudar. Vai acontecer. Você está aqui? Então diga, Deus não muda. Quem muda são as pessoas. Amém? Agora, onde há divisão de pensamentos, onde os desejos pessoais são colocados na frente de um único objetivo, não existe unidade. Amém ou é de nós? Quando nós somos muito individualistas, e isso é característica dos últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, você vai ver que a principal característica dos últimos dias que Paulo fala, não é desastres acontecendo. Paulo não fala sobre desastres, Paulo não fala muito sobre essas coisas, mas Paulo diz, olha, nos últimos dias as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmo, buscando seus próprios prazeres. Paulo vai dizer que nos últimos dias as pessoas e crentes levantariam mestres para ensinar aquilo que eles queriam ouvir, e não o que a palavra diz, a sã doutrina diz. Egoísmo é uma característica dos últimos dias. Mas pastor, alguém pode estar na igreja, ter nascido de novo, ter o Espírito Santo habitando dentro e ainda assim andar dessa forma? Pode. Quer ver um exemplo? Às vezes quando nós estamos dentro da igreja local e nós precisamos investir o nosso tempo servindo em um departamento, na vida, ou servir a vida de pessoas, ou fazer alguma coisa, muitas vezes nós podemos ser egoístas quando nós só queremos fazer aquilo que nós queremos. Afinal de contas, eu me sinto bem só fazendo isso. Mas sabe, irmãos, Deus nos chama não é para que nós possamos ser egoístas, não é para que nós possamos pensar só em nós mesmos, mas é para que nós possamos servir os outros. Amém? E quando nós começamos a entender isso, nós vamos colocar o todo na frente do nosso. E quando nós entendemos que o todo é mais importante do que eu, meu irmão, nós vamos andar em amor. E se nós andamos em amor, unidade acontece. E se unidade acontece, meu irmão, aquilo que você ora se manifesta. Se unidade acontece, meu irmão, quando a igreja ora unida acerca de algo, aquilo vai acontecer. Você está aqui, irmão? Ou foi para casa? Vai lá para Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2:1, a Bíblia diz: por estarem unidos com Cristo, diga, eu estou unido com Cristo. Não, desse jeito eu acho que você vai se ligar ainda. Diga, eu estou unido com Cristo. Ai, como melhorou, tá vendo? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. Diga, eu sou forte
porque estou nele. Amém? Você não é forte de você mesmo. Você não é forte por causa de uma sabedoria natural. Não, nós somos fortes porque estamos nele. Diga, porque eu estou nele, eu sou forte. O amor dele os anima. Diga, eu sou animado porque ele me ama. Pela cara eu acho que você não está tão animado. Mas nós devemos nos animar na consciência que o amor dele nos alcançou. E vocês participam do Espírito de Deus. Diga, o Espírito de Deus está em mim e eu estou em Cristo. Já parou para pensar o poder dessa afirmação? O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de mim e eu estou em Cristo. E a Bíblia diz, se nós estamos em Cristo, somos um só Espírito com Ele. Diga, o Espírito está em mim, eu estou nele. Aleluia, oh aleluia. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Diga, uns com os outros. Então perceba que Paulo, ele vai colocando alguns fundamentos, quando ele escreve para a igreja de Filipos, acerca do amor, da unidade e de estarmos unidos com Cristo. E agora, essa união com Cristo, o Espírito em nós, nos leva a ser bondosos e misericordiosos uns com os outros. Diga, sabe irmãos, nós nunca vamos ser bondosos, misericordiosos, andar em amor uns com os outros na nossa própria força. Sabe, eu estava em casa esses dias e aí uma irmã mandou uma mensagem para mim, eu achei bem interessante, porque lendo um livro ela encontrou algo que tinha lá em um determinado dia, num devocional Pedras Preciosas do Grego, falando justamente sobre o espinho na carne de Paulo. Vê que coisa interessante. E às vezes a gente lê aquele texto lá de 2 Coríntios, quando fala do espinho na carne de Paulo, e a gente não vai detalhar tanto isso nessa noite, mas eu creio que se encaixa no que a gente está falando aqui. E é interessante porque lá, quando Paulo, ele ora a Deus, ele diz, eu orei a Deus 3 vezes para que Deus me livrasse desses espinhos. E quando a gente vai estudar e descobrir o que era o espinho na carne de Paulo, não era uma doença, não era uma enfermidade, não era nada disso. Eram pessoas diferentes dele, perseguindo ele, indo contra ele. E é interessante que diante dessa dificuldade de lidar com pessoas difíceis, que estão querendo fazer o mal a você, Paulo ora a Deus por 3 vezes. Senhor, tira de mim isso, tira de mim, bota esse povo para longe de mim. Essa era a oração. Mas a resposta de Deus é, eu não vou fazer isso, porque a minha graça está em você e isso é suficiente. A minha graça te basta. Oh, aleluia. Diga, a graça de Deus é suficiente na minha vida para que eu possa andar em amor e ser misericordioso. Porque você concorda comigo que não haverá unidade sem andar em amor? Sem unidade, a oração não tem a eficácia que deveria ter. Agora, eu quero ler com você 1 João capítulo 4, versículo 20. Você só precisa ouvir. Se você não quiser, você não abra agora. Diz assim, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Diga, andar em amor é reflexo de estar em Deus. Amém? Se eu estou nele, eu ando em amor. Se eu amo ele, eu ando as pessoas, porque foi assim, eu amo as pessoas, porque foi assim que Jesus fez. Agora, todos nós aqui estamos aprendendo, estamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, renovando a nossa mente a cada dia, sendo transformado pela palavra a cada dia. E o que é que isso significa, pastor? Significa que vai haver momentos na minha e na tua vida que nós ainda vamos andar fora do amor de Deus com alguém. E quando isso acontecer, pastor, o que é que eu faço? Se arrepende e volta para a posição correta. Sabe, eu creio de verdade que se nós formos pessoas guiadas pelos sentimentos, eu não estou dizendo que sentimentos são ruins. E se nós somos pessoas guiadas pelas emoções, eu não estou dizendo que ter emoções é ruim. Mas se nós formos guiados por isso, nós vamos andar fora da palavra. Mas se formos guiados pelo Espírito recriado, onde habita o Espírito Santo, meu irmão, a coisa é diferente. Romanos capítulo 8,
se eu não me engano, no versículo 5, diz que aquele que anda na carne tem a mente voltada para as coisas da carne. Mas aquele que anda no Espírito tem a mente voltada para agradar o Espírito. O que é andar no Espírito? É estar cheio da palavra. O que é andar no Espírito? É andar em amor. Como é que eu ando no Espírito? Como é que eu faço, pastor? Eu vou me encher do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Orando, buscando, lendo, me envolvendo com a palavra, ocupando a minha mente com a palavra. Eu vou estar cheio do Espírito. Amém ou ai de nós? E aí eu vou poder mostrar a outra face. Nós vamos poder agir como Jesus diz. Quando alguém te fizer mal com você, oferece a outra face. Eu gosto de uma frase que o pastor Humberto Albuquerque diz. Ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, o crente tem uma vingança. E aí o povo fica todo espantado, como vocês estão olhando para mim com essa cara e pensando, que vingança é essa? Uma irmã ali arregalou os olhos, olhou para mim assim de longe e disse, que negócio é esse? Qual é a vingança do crente? E aí ele cita o texto de Jesus, onde ele mostra, olha, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém falar mal de você, ore por ele. Qual é a vingança do crente, meu irmão? Andar em amor. Demonstrar o amor de Deus para a vida das pessoas. Pastor, o que é que isso tem a ver com oração? O senhor disse que o texto é sobre oração. É, e você vai entender por quê. Diga, onde há união, Deus ordena a bênção. Atos capítulo 4, versículo 32. Vamos ver aqui a igreja unida. Atos 4, 32, a Bíblia diz, todos os que creram, pensavam e sentiam do mesmo modo. Tem uma tradução que diz, um só era o coração de todos os que creram. Amém? Todos os que creram tinham o mesmo pensamento e sentimento. Ou seja, buscavam a mesma coisa. Não ficava cada um puxando a sardinha para si. Você está aqui? Se nós entendermos isso, nós não vamos estar trabalhando para ver quem faz melhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem faz o gol. No mundo é assim, é um passando por cima do outro, um querendo fazer melhor do que o outro, um querendo puxar o tapete do outro. Querido, dentro do corpo de Cristo não pode ser assim. Ah não, mas é porque foi eu que fiz. Meu irmão, quem é você sem Jesus? Quem é você sem Jesus, meu irmão? O quem sou eu sem Jesus? Não importa, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Que bom, meu irmão, que nós temos um líder que eu posso aprender só olhando para a vida dele, chamado Guto Emery. Alguém que não quer aparecer, que não quer se mostrar, que não quer ser maior do que ninguém. Sabe, meu irmão, que bênção. E às vezes a gente acha que isso não faz diferença, mas faz. Você não vê as pessoas chamando ele de Apóstolo Augusto, Luiz Augusto Emery. Não, o nome do cara é Guto. E ele não está preocupado, irmão, quando alguém chama ele de Guto e dizer, Guto não, Apóstolo Luiz Augusto. Porque às vezes as pessoas estão assim. Elas acham que o título é mais importante do que o nome dela. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, o título é importante, você deve honrar pessoas. Mas, meu irmão, mais importante do que o título é a tua posição em Cristo. E aí eu olho para a vida de Guto, queridos, e ele me ensina sem falar nada. Você está aqui? Ele não está preocupado, meu irmão, em fazer o gol. Sabe, de 2013 para cá, depois da morte do pastor Bud, né? E glória a Deus que Guto aprendeu com ele. Mas quando o pastor Bud partiu para o Senhor, de lá para cá, né? Aí houve, e o pessoal que está aqui da diretoria, que vai estar na reunião quarta-feira, a partir de quarta-feira vão ver isso, certamente eles vão passar. O ministério cresceu de uma forma muito grande. Agora eu não vejo Guto empolgado por causa disso, ou achando que é melhor do que ninguém. Por quê? Não importa, meu irmão, quem faz o gol. Sabe, o maior desafio para o coração de um líder se chama levantamento de pessoas. O que é que isso significa? E eu estou falando para um líder de igreja, para um pastor, para alguém que está à frente de uma obra,
de um ministério. E o que é que isso significa? Entender que ele vai levantar pessoas que vão fazer melhor do que ele, que vão ministrar melhor do que ele, que vão fazer coisas que talvez ele nunca ia conseguir fazer, ou nunca saberia fazer. E o que é que ele tem que fazer? Se alegrar com isso. Então diga, eu não estou competindo para ver quem faz melhor. Amém? Não compita, meu irmão. Não entre em competição com ninguém. Nós não estamos na igreja para isso. A igreja não é para isso. Não, mas às vezes fica os irmãos, né, brigando para ver qual é a igreja mais bonita, qual é a igreja mais, qual a igreja isso, qual a igreja aquilo. Meu irmão, não caia nessa, não entre nisso. Você está aqui? Nós não fomos chamados para isso. Cada igreja é importante dentro do corpo de Cristo, meu irmão. Tem coisas que igrejas vão fazer que talvez a gente nunca faça. Você está aqui? Então, meu irmão, não entre nessa, amém? Mas veja, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham, com grande poder. Olha aí, ó, o poder. Diga, poder. Mais uma vez. Guarde essa palavra. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Era alguns gato pingado? Era somente um irmãozinho lá, acho que aquele irmão que orava mais que recebia? Não, a bênção vinha sobre todos. O poder operava por meio dos apóstolos. Por quê? Porque a igreja estava unida. A igreja não estava preocupada em ver quem faz melhor. Você está aqui? Você que prega a palavra, não fique preocupado em pregar melhor do que o irmão, não. Você que canta, toca, não fique preocupado em cantar e tocar melhor do que o irmão, não. Você está aqui? Às vezes pessoas vão até chegar para você e dizer, olha, eu gosto mais quando é você que toca, eu gosto mais quando é você que canta, eu gosto mais quando é você que prega. E as pessoas vão fazer isso, irmão. O problema não está no que as pessoas dizem, está em como a gente recebe. Você está aqui? Como é que a gente recebe esse tipo de coisa, esse tipo de elogio? Para quem vai a glória? Se a gente transferir a glória para Deus, bom demais, meu irmão. Mas se não, se a gente ficar... E eu não estou dizendo que a gente fica, nem que você fica, mas a gente precisa cuidar do nosso coração. Porque às vezes pode a gente, na hora, glória a Deus, aí às vezes por dentro pode vir, eu sou o cara. E aí nós podemos começar a nos acharmos autossuficientes. Sem Ele nós não somos nada. Amém? Então diga, quando a igreja está unida, o poder se manifesta e as bênçãos são derramadas. Salmo 133, versículo 1, um texto bem conhecido, diz, quão agradável e bom é viverem em unidade os irmãos. Amém? E ele fala sobre um óleo, sobre a unção, que desce a partir do cabeça para a barba e cobre todo o corpo. Diga, a bênção do Senhor vem de cima para baixo. Glória a Deus, amém? Deus é bom. Então, por esse motivo, é que a gente vê os apóstolos orientando a igreja a estar em unidade, a andar em unidade. Eu vou citar alguns textos aqui para você não precisa abrir agora. 1 Coríntios 1,10 diz, irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisão entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. 1 Pedro 3,8 diz, finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns para com os outros. Diga, educados e humildes. Filipenses 2,2 diz, então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Diga, unidos. A união da igreja, irmãos, é algo tão importante para que a oração possa ser bem sucedida e manifeste o poder de Deus, que Jesus, antes de ir para o Pai, ele orou a Deus para que a igreja andasse nessa unidade. Você está aqui?
João capítulo 17, você vai ver Jesus dizendo: olha, Pai, eu oro para que eles sejam unidos como eu sou contigo, para que o mundo creia que você me enviou. Você está aqui? Então, quanto mais a igreja andar em unidade e andar em amor, eu não combinei nada com Paulo, que orou sobre isso aqui antes do culto começar. Amém? Mas é o mesmo Espírito. Quanto mais a igreja andar assim, mais o poder vai ser manifesto. Mais as coisas vão fluir rápido. Mais bênçãos serão derramadas. Você está aqui? Agora diga: meu coração precisa estar alinhado. Amém? Eu quero ler com você agora Atos capítulo 4. Peço que você abra Atos capítulo 4. Versículo 31. Só para te situar um pouco aqui e chegarmos nesse versículo. Em Atos no capítulo 3, você vai ver Pedro e João entrando no templo, aproximadamente 3 horas da tarde, e ele encontra alguém pedindo esmola na porta do templo. Eles se viram para aquele homem e dizem: olha, a gente não tem nem prata nem ouro, mas a gente tem algo e a gente te dá. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem levantou-se. A partir dali, começou a haver uma perseguição em cima deles dois, e eles foram presos, levados até o Sinédrio. E é interessante que, enquanto ele estava preso, a igreja orava pela vida deles. E eles começam a testemunhar diante dos líderes judeus, falando: olha, nós estamos anunciando Jesus, aqueles que vocês rejeitaram. E eles começam a falar, E no versículo 31, o povo está orando, e diz: quando terminaram de fazer essa oração, porque eles foram soltos, foram até os irmãos que estavam orando e se reuniram com eles em oração. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Você já imaginou, irmãos, que nível de consciência, de busca, de desejo, um grupo de crentes se reunir para orar e daqui a pouco o lugar tremer? Não é o terremoto do Japão, não, é tremer debaixo da unção. E se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai ver que a igreja estava sendo perseguida. E uma das orações deles era: Senhor, me dá mais ousadia para eu pregar com mais intrepidez. Quando as coisas apertam, qual oração tem saído da tua boca? Senhor, pelo amor de Deus, não aguento mais não. Me livra disso. Senhor, me dá mais ousadia. Porque se a pressão vem maior, há mais graça do Senhor sobre a sua vida, meu irmão. Amém ou ai de nós? Diga: a favor sobre a minha vida. A igreja unida, orando, o fogo descendo, o lugar tremendo, e ele se movendo em ousadia. Porque Deus sempre vai estar com você, meu irmão. Salmo 91, versículo 5 diz: quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Ah, tá difícil. Começa a orar. Ah, mas eu não tenho vontade. Não é por vontade não, irmãos. A gente não toma remédio por vontade não. A gente não toma injeção, vacina por vontade não. É por necessidade. Amém? O que é que acontece com alguém que nasceu nos Estados Unidos? Ele fala o quê? Alguém que nasceu no Brasil? Alguém que nasceu na Alemanha? Alguém que nasceu no Japão? E alguém que é crente? Ora. Você está aqui? É natural de nós. Amém? A gente não pode correr disso. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então, se nós queremos ver mais o agir de Deus na nossa vida e na nossa igreja, precisamos mudar de atitude. Deixar o individualismo e aquilo que eu quero e colocar o que Deus quer na frente. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que nós devemos nos transformar pela renovação da vossa mente.
não amar o mundo, nem se amoldar ao sistema do mundo. Então, se eu quiser andar igual ao mundo, a minha oração não vai ter eficácia. Se eu quiser andar na carne... Que, irmão, deixa eu só abrir um parêntese aqui. E eu acho que às vezes, não a gente aqui, glória a Deus que nós somos bem ensinados. Mas eu já vi muitos crentes que nasceram de novo, que têm o Espírito Santo habitando dentro. São filhos de Deus, que entregaram a vida a Jesus. Mas, às vezes, as pessoas acreditam que as coisas são meio no automáticas. Então, eles acham que a oração vai ser respondida só porque ele é crente. Mas ele não entende que fé precisa estar envolvida. Ele não entende que se ora sem andar em amor, a fé não funciona. Porque a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. E aí muitas vezes as pessoas vivem uma vida toda troncha, mentindo, comprando e não pagando. Eu não estou dizendo que alguém não pode comprar uma coisa e se apertar e atrasou. Isso não é errado, não. Às vezes você comprou alguma coisa e no dia de pagar teve um contratempo. Você precisou gastar com outra coisa. E aí o que é que você faz? Vai lá em quem você comprou e diz, olha, eu não consigo pagar agora. Por causa disso, disso e disso. Mas eu quero honrar meu compromisso. Eu estou falando daquelas pessoas que compram e não estão nem aí. Crentes. E às vezes os crentes estão assim. Eles vivem uma vida de todo jeito, toda troncha. Vivem em casa de um jeito e na igreja de outro. Não tratam bem a esposa. A mulher não trata bem o marido, os filhos. E às vezes ele vai orar e quer e as coisas não acontecem. E às vezes ele se pergunta, mas Senhor, por que é que não acontece? Só acontece na vida de fulano. A primeira resposta para essa pergunta é, olhe para você. Porque às vezes, nós podemos estar andando tão fora da palavra e achando que a gente vai orar e as coisas vão acontecer na hora que a gente quer. Não se engane. A Bíblia diz que Deus não se zomba. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Não tem pra onde correr. Não é Deus que vai trazer maldição. Amém? Porque Deus não vai tirar nada de você. Mas aquilo que eu planto, eu vou colher. Então eu preciso andar dentro daquilo que eu já tenho. Filipenses capítulo 3, versículo 16, Paulo diz algo interessante. Ele diz, olha, nós devemos andar segundo o que já alcançamos. O que é que Paulo está querendo dizer? Segundo aquilo que eu já sei, eu vou praticar. Amém? Olha de nós. Glória a Deus. E sabe, irmãos, de verdade, eu oro para você sair daqui e ir para casa daqui a pouco. Mas eu oro de verdade para que isso traga mudança para você e para essa igreja. Para que naquilo que já está funcionando, nós possamos melhorar cada vez mais. E naquilo que não está funcionando tão bem, a gente possa ajustar rapidamente para seguirmos o plano dele. Porque ele está voltando. E ele tem urgência por vidas. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Deus não quer te usar de todo jeito. Antes dele me dar essa ministração nessa tarde, o tema dessa ministração seria a mensagem do Evangelho. E talvez vai ser para outro dia. Mas a mensagem do Evangelho envolve mudança de vida. Quando Jesus está preso, ou quando João Batista está preso, perdão, e ele ouve falar que Jesus ressuscita o filho da viúva lá em Naim, ele ouve aquilo e manda os discípulos ir falar com Jesus. Jesus, tu é aquele que havia de vir ou a gente tem que aguardar outro? E aí é interessante que Jesus diz, olha, avisa a João. Agora, meu Deus, essa passagem tem uma mensagem poderosa, meu irmão. Porque João Batista foi aquele que batizou Jesus, que preparou o caminho, que reconheceu ele quando ele chegou, mas diante de um momento de pressão, ele que ficou em dúvida, será se era ele mesmo? E a resposta de Jesus é, olha, avisa para João, os enfermos são curados, os cegos veem, os mudos falam, e aos pobres são anunciados as boas novas do Evangelho. Diga, há sinais na mensagem do Evangelho. Mas deixa eu te dizer uma coisa.
Estes sinais não vão operar pela vida da gente se a gente viver uma vida troncha. Porque se a gente fala de Jesus para alguém que tem uma vida toda troncha, as pessoas vão dizer, oxi, eu quero ser crente não, porque ele fala e não vive. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente vai ser perfeito, vai viver 100% em tudo. Todos nós estamos aprendendo. A própria Bíblia nos diz isso, que é de fé em fé e de glória em glória. Filipenses 3,13 diz isso também. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos quer encontrar aprovados. Amém? Aleluia. Diga, eu não devo ficar esperando que os outros andem em amor comigo. Eu preciso mudar primeiro. Romanos 12:18 diz, do que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Filipenses 2:3 diz, não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios. Uau! Mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Isso é tão forte, irmãos. Não busque os seus próprios interesses, mas os dos outros. E às vezes a gente ouve esse versículo e pensa que somente tem a ver com coisas exteriores, fora. Mas às vezes dentro da igreja nós podemos estar assim. Eu quero fazer aquilo porque é do meu interesse, não porque eu vou ajudar alguém. Eu posso fazer algo, mesmo sendo certo o que eu estou fazendo, com a motivação errada. Você está aqui? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus Cristo tinha. Uau! Deus é bom. Amém? Então diga, há um poder quando nós estamos em unidade. Quando a igreja ora e ora, estando andando em amor, andando em unidade, meu irmão, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu não sei como você vê a perspectiva dessa igreja. A gente tem dados e a gente está preparando. Eu vou preparar dados para mostrar para você onde nós chegamos em 4 meses de igreja, né, de funcionamento dessa igreja aqui. Mas eu vou te dizer, irmãos, o que Deus tem é tão grande, é tão grande, é tão grande. Porque se em 4 meses nós já temos 50% de cadeiras preenchidas, o que Deus vai fazer em 12, em 16, em 18 meses? Você entende isso? Nossa mentalidade precisa ser esticada para entender o tamanho do que Deus vai fazer por meio de você. Agora, não é só para você. Nós não estamos aqui somente para gente que já tem. Não, nós ouvimos, nossa mente é tratada, nós recebemos a palavra. Agora tem mais pessoas lá fora que vão chegar, que precisam dessa palavra que eu e você tem, que vão preencher esses lugares aqui. Você está aqui? Agora eu preciso estar, diga, firmado na palavra. Então, meu irmão, aquilo que nós precisamos, unidos, orando, vai chegar, vai acontecer. Jesus disse, olha, quando vocês concordarem acerca de algo na terra, isso vai ser ligado no céu. Agora, Jesus não disse, talvez seja. Jesus não disse, talvez aconteça. Jesus não disse, quando o pastor orar. Jesus disse, quando vocês concordarem, olha a unidade de novo, e orarem, tudo o que vocês pedirem vai acontecer. Meu Deus do céu. Rapaz, isso parece ser algo grande demais. E é. Porque Deus não tem nada pequeno para você. Você já parou para pensar quando nós tivermos que ter 2 cultos na igreja no domingo? Nós falávamos sobre isso na vila, o povo pensava que era uma utopia. Se nós temos 200 cadeiras aqui, podemos rapidamente ter 300, 400 pessoas. Mas você concorda que para a gente ter mais pessoas, a gente precisa de uma estrutura melhor? Então tem um terreno aqui do lado, que precisa ser construído muitas coisas. E onde é que o dinheiro está? Na terra.
Não tem dinheiro no céu não, viu? Dinheiro está na terra. Lá tem ouro, vai ter outras coisas. Dinheiro não, dinheiro está na terra. E deixa eu te dizer uma coisa, mesmo o ouro que está lá, ele não vai derramar de lá para cima não. Mas tudo que a igreja precisa, essa e qualquer igreja, está disponível por meio da oração. Porque Jesus Cristo já fez. Agora nós precisamos o quê? Estar unidos, andando em amor, para provar desse poder. Quando eles estavam unidos, o poder se manifestava de uma forma poderosa. Pastor, por que é que não tem, que as coisas não acontecem tão bem? Às vezes eu oro e a pessoa não é curada. Será se Deus está fraco? Não, irmãos, o problema nunca está em Deus. Talvez o cano que conduz à glória está meio entupido. E a gente vem para a palavra para desentupir o cano que somos nós. Você está aqui? Eu quero convidar você, se você quer provar de experiências extraordinárias de cura, vai lá no centro de cura. Mas eu não trabalho não. Fala com o Luiz e Leila, vai lá participar um dia, só para ver como é o negócio. Por quê, meu irmão? Porque Deus não mudou. Quanto mais estivermos andando em amor e em unidade. 2 Coríntios 13:11 diz: e agora, irmãos, até logo. Paulo está se despedindo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Colossenses 3,14 diz: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Meus irmãos, nós já chegamos em tantas coisas em Deus, no nível que nós já alcançamos. Imagine o que nós vamos fazer, irmãos, quando nós crescermos um pouco mais em Deus, quando andarmos mais em amor, quando orarmos mais uns com os outros e uns pelos outros, quando orarmos em concordância por coisas que nós precisamos. O que vai acontecer, meu irmão? Talvez se você chega na igreja um pouco antes do culto começar, certamente você já viu um grupo de pessoas orando. Você está virado para mim, à tua direita, né? Desse lado direito, teu do lado direito. Você está convidado a se unir a esse grupo. Não é um grupo não, irmão, é para todo mundo que crê. É para todo mundo que quer. Se una, meu irmão, a esse grupo. 10 minutos antes do culto começar, tem alguém aqui orando no microfone. Qual é o intuito disso? Nos despertar para isso. Nos despertar para o poder que há na oração. Você está aqui? Deus tem coisas extraordinárias para manifestar. Agora, para acontecer na igreja, acontece primeiro em nós. Você está aqui? E vai acontecer coisas extraordinárias por meio da sua vida. Em você, por meio de você e nessa igreja. Meu irmão, se prepare. Porque você vai ver pessoas chegando por aquelas portas e elas vão ser atraídas por um ambiente sobrenatural de amor e de fé que vai estar operando nesse lugar. Porque é muito mais do que um prédio. É um ambiente. Não é o prédio, irmãos, o prédio nem está bonito. Como vai ser? E como você vê aqui nas fotos da igreja. Mas vai ficar, amém? Porque tudo que Deus tem vai acontecer. Mas é muito mais do que um espaço, é um ambiente de glória. Um ambiente espiritual. E você precisa estar pronto para quando pessoas entrarem por aquelas portas, cheia de creca e se converter, a gente precisa tratar bem, receber e amar essas pessoas. E deixa eu te dar uma boa dica nessa noite. Não é o pastor que vai fazer tudo. Algumas pessoas entenderam. Já é alguma coisa. Não é o pastor que vai fazer tudo. É o corpo.
É unidade. É estarmos unidos que vai fazer essas coisas acontecerem. Diga, há poder quando a igreja ora em unidade. Eu quero que você fique de pé, vamos orar um pouco. Aleluia, aleluia. Sabe, talvez tenham coisas que nós precisamos deixar, mudar, transformar, ter atitudes diferentes. Quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, ele diz: se esforcem e façam todo o esforço e diligência para manter a unidade do Espírito. Então, unidade não é algo que vem automático. É algo que precisa de esforço, de trabalho, de diligência, de dedicação. Oh Pai, eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor tem planos extraordinários e grandiosos sobre a nossa vida, sobre nossas famílias, sobre essa igreja, sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Senhor, obrigado porque existem projetos que estão no teu coração para serem executados nesse lugar, para serem executados por meio dessas pessoas. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graça. Obrigado porque nós queremos crescer, entender, para andarmos em um nível muito maior de amor, de unidade, de perseverança, de ajudar um ao outro, de carregar o peso um do outro, de suportar um ao outro. Não por um sentimento, Senhor, não por um sentimento, não por uma emoção, não, mas por uma decisão de praticar a tua palavra. Obrigado, meu Pai, por pessoas fortalecidas nesse lugar, por pessoas entendendo a necessidade do outro, podendo orar uns pelos outros. Sabe, eu quero incentivar você agora. Procure alguém, seja perto de você ou não, ore pela vida dele, pergunte uma necessidade de oração que ele tem, pergunte algo que ele precisa. Sai do seu lugar, faça isso agora. Procure aquela pessoa que você não conhece tanto. Se você não a conhece, pergunte o nome dela, se apresente para ela. Diga que ela pode contar com você, que você está aqui por ela também. Ore pela vida dela, meu irmão. Ore pela vida dela. Ah, pastor, mas eu sou tímido. Boa oportunidade de vencer a timidez. Aleluia, aleluia. Isso, irmão, sai do seu lugar, faça isso. Eu vejo ainda algumas pessoas que precisam que alguém vá até elas. Vá lá, fale com elas. Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Ah, meu irmão, poder quando a igreja ora, meu irmão. Se levante em ousadia. Esteja pronto para milagres. Esteja pronto para provar de coisas novas em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Ele é a minha provisão, nele eu tenho tudo. És tão forte, poderoso, és tão lindo, meu amigo. A minha porção, o meu galardão, a riqueza do meu coração, dono de mim.
Sabe, irmãos, coisas são mudadas, cadeias são quebradas. No reino espiritual, coisas acontecem quando momentos como esse acontecem na igreja. Agora, isso não pode ser um momento, às vezes, num culto, quando o pastor pede. Não, irmãos, isso precisa fazer parte de nós. Você chegou na igreja e percebeu que alguém está cabisbaixo, vai lá, fala com ele. Dá um abraço nele, dá uma palavra de ânimo para ele, ora pela vida dele. Ah não, eu não percebi, está todo mundo alegre. Faça a mesma coisa, vá lá também, meu irmão. Ah pastor, mas é porque eu não conheço todo mundo. Se apresente, vá lá, fale com ele. Não fica somente com aquelas pessoas que você conhece, não. Desenvolva relacionamentos. Porque a resposta de Deus para a tua vida pode estar na vida de quem está do teu lado. Tem algo na vida de quem está do teu lado que vai te alcançar, meu irmão. Que sai dele para te alcançar. Por causa da comunhão. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui essa noite que nunca entregou a vida a Jesus? Sabe, eu quero mesmo que você preste bastante atenção nesse momento. Deus, Ele enviou Jesus Cristo para essa terra para pagar um alto preço por mim e por você. É mais ou menos como se nós vivêssemos presos em uma prisão e alguém chegou para tomar o nosso lugar naquela prisão. Mas o melhor disso tudo é que aquele que assumiu o nosso lugar, não somente assumiu o nosso lugar, mas Ele nos deu a condição de vivermos a vida dele. Não é a nossa própria, não é segundo a nossa limitação, é segundo a dele, é segundo a vida dele. E se você está aqui e nunca fez uma oração entregando a vida a Jesus, pastor, eu já orei uma vez comigo mesmo em casa, eu fui salvo, foi. Se você fez crendo com o seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Mas se você está aqui e aí nunca fez essa oração, você não tem certeza da sua salvação, ou até você já fez, mas por algum motivo você se afastou do relacionamento com Deus, deixou da comunhão que deveria ter com Ele, e você precisa restaurar isso nessa noite. Eu quero convidar você a levantar sua mão e orar junto conosco nessa noite. Deus tem uma vida plena para você. Não somente quando você morrer e ir para o céu, mas já aqui nessa terra, desfrutar de uma vida gloriosa. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida debaixo da bênção do Senhor. E com Ele, meu querido, qualquer problema nós passamos, nós vencemos. Sabe, Jesus está voltando e não vai demorar. E se você está aqui e precisa fazer essa oração, eu só quero que você levante sua mão. Aí mesmo onde você está, nós vamos orar junto com você. Tem alguém? Todos já são salvos? Tem alguém aqui que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, você não entende ainda o que é o batismo com o Espírito Santo? Você quer aprender, você quer ouvir, você quer crer para poder receber? Se você está aqui e ainda não foi, você pode levantar suas mãos também. Os irmãos vão até você no final, vão te explicar, vão te ensinar acerca disso. Tem alguém? Tem alguém que precisa receber oração por cura nessa noite? Talvez você está com algum sintoma de enfermidade, com algum diagnóstico fora do que Deus tem para você. E se você precisa, levante sua mão, nós vamos orar por você agora. E você vai receber sua cura. Ali? Amém. Então, por favor, fique com a diaconisa ali próximo a ela. Impõe as mãos sobre ela. Pergunte onde é a necessidade dela, veja o que ela precisa. E nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, te rendemos graça, porque a Tua palavra nos garante que os sinais acompanham a pregação da Tua palavra. Senhor, Tua palavra foi pregada nessa noite, e nós cremos no Teu poder, em manifestação, confirmando a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve, e o Teu poder vai ser liberado agora.
E na autoridade que há no nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Toda enfermidade, todo diagnóstico negativo, tudo que foi falado, contrário à vida que Deus tem para essa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu declaro cura completa da cabeça à planta do pé. Toda dor, enfermidade e o que causa isso, desaparece agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus é bom. Você pode sentar por um instante? Aleluia. Graças e paz, irmãos. Amém. Falar sobre dízimos e ofertas, amém? Vou fazer igual a Adriana, vou contar um testemunho hoje. Amém? Sabe quando minha esposa ficou grávida, a gente morava numa casa e o quarto do menino não estava pronto. Eu me lembro logo no começo de Gênesis, o quarto era sem forma e vazio. Só estava no tijolo. E você sabe como mulher é quando fica grávida, né? Ao quarto. E a gente, homem, é meio tranquilo, né? Não, calma, a gente vai fazer. Só que ela já estava com 8 meses. E ela, ó o quarto. Aí eu falei para ela, vai dar tudo certo. Ela fez, não, que o menino pode nascer a qualquer momento. Eu falei, vai nascer no dia certo. E eu comecei a olhar para o quarto e falava, vai ser assim o quarto. E comecei a declarar tudo aquilo que Deus fez no começo também. Não fazia que haja luz. E eu falava, vai ser assim o quarto, vai ter um ar-condicionado. E eu olhava para aquilo e começou as coisas a acontecer. Até quando chegou o ar-condicionado, que o menino estava lá instalando, minha mãe chegou e fez, para que isso, filho? Para ele ter o melhor. Porque eu vim ter um ar-condicionado depois de casado, eu falei, não, ele já vai nascer com o melhor dessa terra. Meu patrão chegou e falou, olha, o berço é meu, eu dou. Ele deu o berço, e depois o quarto tudo pronto, ele ligou, falta o que no quarto? Eu falei, não faltando mais nada, ele falou, não, mas ainda quero dar mais, eu vou dar tanto para tu. Eu terminava de fazer um serviço, o cabo, quanto foi o serviço? Eu falei, foi tanto. Eu falei, eu vou te dar tanto, e tanto é para o teu filho, viu? Sabe que Deus, Ele olha a realidade da gente, né? E eu comecei a olhar para o quarto e fiz, isso é o que Deus quer para a nossa vida. Que a gente veja as coisas sem forma e vazio, e ela tome forma e seja do jeito que a gente falar. Amém? Agora a gente está falando, meu filho só vai usar a roupa dos Estados Unidos. A gente está importando roupa dos Estados Unidos para ele. Porque a gente quer uma coisa do bom e do melhor para ele. E Deus, Ele quer o melhor para você. Amém? Sabe o que é isso? É fidelidade. Deus, Ele é fiel. Amém? E quando a gente planta, a gente colhe. O que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que você devolve ao Senhor, meu irmão, você vai colher mais ainda. Amém? Porque você está devolvendo o que é dele. Ele te deixa você administrar 90% e você só devolve 10%. Olha que Deus maravilhoso. E Ele ainda vai dar mais presentes inesperados para você. Coisas que você nem imaginava chegando. Amém? Então, com essa consciência que Deus pode transformar as coisas sem forma e vazias em coisas com formas, você vai pegar seu dízimo e suas ofertas e vai depositar. Amém? Você pode ficar de pé? Habita em mim, o vitorioso habita em mim, o maior habita em mim, o vitorioso Jesus habita em mim, habita em mim, habita em mim, habita em mim, habita em mim. Estender suas mãos. Pai, muito obrigado por esses dízimos e ofertas, Pai. Que sabemos que vai crescer e vai multiplicar, Pai, para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero agradecer de verdade você que ficou conosco até agora. Novamente desejar boas-vindas àqueles que vieram, né? E te indicar 3 livros maravilhosos.
a vontade de Deus na oração. Começamos a abordar os assuntos desse livro aqui na última quinta-feira. Amém? Um livro maravilhoso do irmão Kenneth Hagin, bem didático, bem fininho, mas muito poderoso. Amém? Outro livro maravilhoso chamado A Arte da Oração, um manual sobre como orar. Amém? Esse aqui é um livro extraordinário, meu irmão. Se você só puder levar um dos 3 que eu vou indicar, leve esse primeiro. Amém? Mas compre os outros também para você aprender. E outro livro maravilhoso que eu quero falar, e tem um pouco a ver com aquilo que eu falei também nessa noite, é 12 maneiras de ser uma bênção para sua igreja. Amém? O subtítulo desse livro é Como sair do lugar comum e exercer um impacto extraordinário em sua igreja. Sabe, Deus não te quer apenas como um membro comum, como alguém que vem para a igreja por uma obrigação. E se você quer entender como se tornar uma bênção para o corpo local, para o corpo de Cristo local, para a igreja local, esse livro vai te ajudar a você entender um pouco sobre esse assunto. Amém? Amém. Olhe para seu vizinho e diga: quinta-feira temos culto. Não fique em casa. Venha para a igreja. 8 da noite. Amém? Então, quinta, 8 horas, sábado e domingo, 19h30. Aguardamos você. Não fique em casa. Eu quero te lembrar, amém, que na terça-feira, dia 29, nós vamos ter mais um culto Atos 29 acontecendo aqui na nossa igreja. Então, você que está aqui, que deseja participar, você está convidado na terça, dia 29, a estar junto conosco. Amém? Você pode ficar de pé, vamos orar? Eita Deus bom. Pai, no nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti por essa noite e por Tuas instruções preciosas sobre a nossa vida. Senhor, nós queremos a cada dia entender essas verdades e vivê-las em tudo aquilo que nós formos fazer. Somos gratos, Pai, pelo privilégio de sermos Teus filhos e poder termos uma vida de oração. Entendemos, Pai, que o amor vai nos levar a desfrutar de níveis maiores e de mais e mais manifestações do Teu poder no nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito seja sobre a sua vida. Vai na paz, abraça teu irmão e passa no